Olá a todos, bem-vindos. Neste vídeo, aceitando algumas sugestões, proponho-me falar um pouco sobre a China, sobre a República Popular da China. Creio realmente haver bastante desconhecimento sobre a atual realidade deste importante país e também muitos preconceitos na nossa população e até no nosso círculo mais restrito de conhecimentos. Não vou perder muito tempo com dados, sobretudo dados estatísticos da China, porque esse não é o problema. É muito fácil encontrá-los. Os primeiros, os básicos, basta, por exemplo, visitar a página da Embaixada da China em Portugal, que tem os principais dados estatísticos atualizados. Como sabemos, a China é uma civilização multimilenar que sempre concitou a admiração dos outros países e do Ocidente, dos outros povos. Tem tido, de tempos a tempos, uma importância determinante na vida da humanidade em vários dos contextos históricos. Toda a gente associa a descoberta da pólvora, o papel, o teatro de sombras, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a muralha da China, que parece a única construção humana que é visível da estratosfera. Portanto, tudo isso são atributos do conhecimento geral à China. Na verdade, a China é atualmente o país mais populoso do mundo, com parece que mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, embora a Índia se esteja a aproximar e como tem uma taxa de crescimento demográfico bastante rápida, poderá vir a ultrapassar em breve a China neste primeiro lugar de número de habitantes no mundo. A taxa demográfica da China é 140 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, se quisermos ter um dado de comparação, nós, Portugal, temos à volta de 112 habitantes por quilómetro quadrado. A Rússia, que é o país mais extenso do mundo, tem cerca de 9 habitantes por quilómetro quadrado. E os Estados Unidos têm 35. A China toda a gente também pensa ter essa ideia, portanto, o maior fornecedor de bens de consumo, quer em número de países a que fornece, quer em valor do produto comercializado, e já é a primeira economia do mundo em termos de PIB, se referenciarmos ao PPC, portanto, à paridade dos poderes de compra. Em 2022, atingiu o valor de um pouco mais de 27 mil milhões de dólares. Manifesta-se na China, portanto, um crescimento económico notório e extremamente rápido, desde há várias décadas, e esse crescimento vem-se refletindo, o que é extremamente importante e inusual, no desenvolvimento económico, social e cultural do povo chinês. O desenvolvimento científico e tecnológico da China é notório neste momento histórico e muito diferente daquilo que nós víamos aqui há poucas décadas. Lembramos, por exemplo, ainda há pouco tempo, na questão da conquista do espaço, do êxito que foi, portanto, a missão chinesa de lançamento da sonda Tianwen-1 a Marte em 2020 ou 2021, ou nos 2 anos, porque esteve em órbita, e que, portanto, transmitiu imagens fantásticas da superfície de Marte. Neste momento, a China está no ponto mais elevado da indústria de ponta dos nanotransmissores. Tem havido até, portanto,
uma guerrilha industrial e científica e tecnológica nesse sentido. Outra característica da China é que é o país com uma maior rede ferroviária de alta velocidade. O Bullet Train, com o sistema maglev, eles têm uma rede de milhares de quilómetros de comboios destes de alta velocidade. Por exemplo, a linha que liga a Pequim, que é a capital, que neste momento é uma cidade que terá mais de 22 milhões de habitantes, Xangai, que é a segunda cidade e parece que é a mais populosa neste momento, com 26 milhões de habitantes. É uma cidade onde existem as representações praticamente de todas as agências, todos os trusts importantes para a economia do mundo têm lá representação. Mas, portanto, a linha de Pequim a Xangai, a linha de alta velocidade, que é conhecida como Jinggu, transporta uma média de 180 milhões de passageiros ao ano e viaja a uma velocidade média de 300 km horários, podendo atingir 350 km por hora de velocidade máxima. É a linha ferroviária mais rápida do mundo. Uma coisa que surpreende quem visita uma cidade chinesa é a quantidade e a diversidade de marcas de automóveis chinesas, as quais são, na sua grande maioria, completamente desconhecidas na Europa. Já se vai conhecendo aqui a NIO, que é uma importante marca chinesa, mas há muitas outras que nós, por aqui, nunca vimos nem sabíamos que existem. Isso dará nota de da diversidade e da pujança da indústria automóvel na China. E, portanto, para sermos muito sintéticos, hoje a China não é mais o país que fabrica os produtozinhos de plástico que nós vemos nas lojas dos 300. É muito, muito mais do que isso. Além disso, é um país lindíssimo, de uma grande diversidade paisagística, geográfica, étnica e cultural, que facilmente extasia os turistas que visitam qualquer região da China. Esta é uma diversidade de um país muito, muito grande e muito rico na sua variedade, e, portanto, desde Cantão à Mongólia, do Rio Amarelo ao aos Himalaias, não há tempo a perder para encontrar maravilhas naturais e da paisagem humana das cidades, da urbanização que tem crescido extraordinariamente na China. Bom, eu gostaria de formular uma questão, não tanto para lhe dar uma resposta concludente, mas para que se possa refletir sobre ela. A razão dessa questão é a forma como, de uma maneira geral, os meios de comunicação ocidentais tratam a China. A China é uma ditadura. Será que a China é uma ditadura? Bom, o que é uma ditadura? Se formos ver um significado ao dicionário português, isto naturalmente para além das configurações ideológicas e políticas para as definições de ditadura, o dicionário mais ou menos diz-nos que uma ditadura é aquele regime em que o poder executivo sequestra o poder legislativo. Pior ainda é quando sequestra também o poder judicial. Mas é a definição talvez mais consensual do que seja uma ditadura, um domínio também de um ditador que governa autocraticamente um país. Bom, portanto, se a China é uma ditadura, o que é que nós dizemos dos Estados Unidos da América, com os problemas que têm com a opressão das minorias, com a segregação dos imigrantes, com o movimento Black Lives Matter, com todas essas questões
em que ainda há muito pouco tempo nós vimos, ontem, o próprio ex-presidente Trump, que foi acusado de guardar documentos que não deveria ter guardado, documentos da Casa Branca, acusa exatamente a atual administração Biden de instrumentalizar o poder judicial para combater eleitoralmente a sua esperável candidatura nas próximas eleições à presidência dos Estados Unidos. E se pensarmos um pouco, cá em Portugal, com a maioria absoluta do Partido Socialista, não será que poderíamos entender que o poder legislativo está sequestrado pelo poder executivo? Então, precisamos de modular bem uma definição de ditadura para percebermos se a China é uma ditadura e como é que ficam os outros países em comparação com o regime chinês. Estou-me a lembrar que ainda há poucas semanas em Israel houve uma grande luta da sociedade civil porque o atual primeiro-ministro Netanyahu fez uma lei que lhe permitiria dominar o próprio poder judicial. E uma grande parte das pessoas não está de acordo com isso. Mas, portanto, esse regime tendencialmente ditatorial estava na ideia de Netanyahu. A situação chinesa no que toca, portanto, à sua governação é bastante complexa, mas é completamente irrealista, não tem nada a ver com a realidade, pensar que Xi Jinping, o atual presidente e secretário-geral do Partido Comunista Chinês, é esse ditador que domina, puxa aos cordelinhos de tudo o que é poder na China. Isso não é assim. A governação chinesa é muito complexa, há vários níveis de poder, há uma relação que tem que permanecer permanentemente equilibrada entre, digamos, o nível do Estado Central e o poder das várias províncias chinesas, que é um poder muitíssimo significativo, e as próprias províncias têm que contar, dialogar e gerir os poderes locais e os poderes das empresas que estão sediadas nessas províncias. Portanto, é uma relação, muitas vezes, certamente, de certeza, contraditória, com contradições, que é gerida, digamos, com dificuldade. Não é fácil gerir um país enorme como aquele e com um número de habitantes tão grande como tem, mas não cabe tão simplesmente na categoria de uma ditadura, muito menos uma ditadura unipessoal, autocrática, em que só um manda. Na verdade, evidentemente que é o Partido Comunista da China que influencia e determina a maior parte das decisões da política nacional da China, e compete ao Congresso Nacional do Povo, ou à Assembleia Nacional do Povo, a decisão de decidir da legislação mais importante. É um regime diferente daquele que nós conhecemos no Ocidente. Este Congresso Nacional do Povo elegeu agora na sua última eleição 2.980 deputados, portanto é o Parlamento, digamos, mais numeroso do mundo, e estes deputados são eleitos com um mandato de 5 anos. Têm uma reunião ordinária anual que dura 2 semanas. Em simultâneo, há um outro órgão, que é um órgão composto por representantes das várias forças, agremiações
do povo chinês, que é a Conferência Consultiva Política do Povo, e esta Conferência do Povo Chinês reúne em simultâneo com, não reúne misturada, mas reúne nas mesmas datas e com ligações mútuas de informação, quando reúne o Congresso Nacional. Chamam, portanto, como é uma reunião a duas instituições, Liangui. Portanto, um funcionamento. No intervalo das reuniões do Congresso Nacional, há um comitê permanente do Congresso, composto por 170 membros, que, portanto, faz a governação no plano legislativo entre reuniões do Congresso Nacional. E depois, como disse, portanto, há uma relação complexa do governo e do órgão legislativo com os poderes provinciais, que são bastante significativos. Não há apenas a nossa enfim, portanto, a forma de ver a democracia cada vez mais neoliberalizada da Europa e dos Estados Unidos. Há outras formas de democracia. No caso da China, portanto, há votações, há eleições que são mais ou menos desenvolvidas em níveis e funcionam em camada, mas há eleições desde os delegados de empresa aos órgãos locais, portanto, às autarquias locais, às eleições para as províncias, que depois vão eleger parlamentos provinciais e governos de província, e, por último, portanto, as eleições para os órgãos representativos nacionais. Não há, portanto, eleições diretas para o topo do Estado. E o Presidente da República não é eleito por sufrágio direto e universal. Mas nos Estados Unidos também não é. E na Grã-Bretanha há um rei que não foi eleito por ninguém. Portanto, e para terminar este ponto, que evidentemente levanta muito mais possibilidades de discussão, mas a verdade é que aceitar, como quer o establishment imperialista, que a China é uma ditadura, sem nada dizer sobre todas as outras ditaduras do mundo, sem discutir o conceito e sem ver como é que ficam os outros países na comparação, é de uma pobreza intelectual, no mínimo, bastante preocupante. E pronto, por agora é tudo. O próximo vídeo continuará esta reflexão sobre a situação na República Popular da China. Até lá.